Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa live de toda terça, aguardando o Hector e a Simone. Vamos falar sobre como a gente consegue exercitar a nossa mente, o nosso cérebro, para a gente ser ainda mais criativo. Eles estão chegando por aí, ó. Performance Máxima, Simone. Eles são psicólogos, especialistas em neurociência e eles vão ajudar a gente aí nessa jornada. Estamos Boa prontos para o noite, exercício. boa Olá, noite. boa noite, Como Tudo vocês bem? tudo estão? bem com vocês? Tudo Tudo bem. bem, já sentindo a falta da Helena no encontro. É Olha, tô verdade, é aqui, ó, verdade. tô aqui. Tá aqui, todo mundo junto hoje. Hoje, dessa vez estamos juntos. É, Viemos falar sobre treinamento cerebral. Eu tenho aqui uma sobre Opa, camiseta treinamento. já nós estamos toda. aqui, ó, prontos para malhar. Hoje é dia de exercício. É, Hoje é o dia de exercício. A gente sabe como é importante a gente treinar o nosso corpo, a gente já sabe os benefícios do exercício físico, a gente sabe, inclusive, os impactos que tudo isso tem, né, na nossa saúde, na nossa vida, na nossa produtividade, na nossa disposição, mas é também muito importante que a gente aprenda a treinar o nosso cérebro. E por isso que a gente veio hoje aqui falar de neuróbica, que é um tipo bem divertido, né, de dinâmica que ajuda as pessoas a desenvolver essa performance mais criativa, mais flexível. Mas antes disso, conta um pouquinho para a gente como tem sido aí os projetos, os trabalhos. intensos, sempre administrando o tempo da melhor forma possível e muito assim satisfeitos de poder estar aqui com vocês novamente, que a gente percebe que para nós aproveitar esse período, já que nós estamos nessa condição da pandemia, que não era algo que o Hector e eu conseguimos priorizar antes da pandemia, de fazer esses encontros, de divulgar o trabalho. Então a gente está muito satisfeito de poder quebrar, né, essa É, tendência, já que a gente tem. Pode aproveitar o tempo que era para o deslocamento, para outras coisas, agora conversar com vocês, conhecer pessoas aqui, e aí a gente fica muito feliz com isso, que é algo que vai fazendo com que a gente aprenda mais e se torne mais criativo. E quanto mais pessoas vierem nos assistir, a gente vai ficar contente. Se vem menos, a gente fica contente também, porque o bacana é poder É a troca, né? compartilhar o que a gente está aprendendo. E hoje, para quem está chegando, chamem os amigos. A gente se preparou para fazer uma Demonstração online. demonstração prática de um treinamento de neurofeedback. Então, Olha que fiquem legal. ligados, tá? Então, vamos nos Que é um outro apresentar. tipo de treino cerebral, né? Vamos nos Olha, é. apresentar. Não sei se vocês já se apresentaram antes da gente entrar. Eu sou a Simone, sou psicóloga, trabalho há quase 25 anos com desenvolvimento de pessoas. A camiseta que eu estou usando é da Brain Trainer, que é uma escola onde o Hector e eu estudamos treinamento cerebral, que é um dos vários recursos além da neuróbica. E nós vamos fazer hoje essa demonstração prática de um tipo de treinamento de neurofeedback que é muito eficaz para treinar a atenção e que também acaba tendo um bom, digamos, um bom resultado para a criatividade. Então, meu nome é Hector, também faço parte da empresa Máxima Performance. E como a Helena tinha colocado, ela trouxe o termo da neuróbica, que já foi bastante utilizado já há alguns anos, né? A neuróbica como exercícios mentais, enfim, de atividades para melhorar cognição e capacidades, né? Mas o que a gente vai trazer também é um outro tipo de treinamento cerebral, que é o que a gente falou antes, que é o neurofeedback, que ele tem uma outra abordagem, mas vai ser legal para complementar essa nossa temática Tema. de treino cerebral. sim, que legal. É que a gente achou que seria legal falar sobre esse assunto, porque a gente faz tudo no modo automático, né? E normalmente 90% das coisas que a gente faz no dia a dia são coisas que a gente faz sem parar para pensar. São comportamentos automáticos, já são ações que a gente faz por reflexo, muitas vezes por repetição mesmo e treinamento, né? Consolidação
dessa memória motora, enfim. E isso faz com que a gente pense menos nas ações, né? A gente tenha menos foco e atenção nas coisas. Então, a proposta é fazer a gente sair, né, desse automático das coisas, não é propor novas coisas para você inserir na sua rotina, mas é propor que você aprenda a fazer as mesmas coisas rotineiras, mas de uma maneira nova, diferente, que pode ser até divertido, mas que seja algo que desafie você para sair do modo automático das coisas. E isso vai proporcionar um grande aprendizado, né? Isso é um tema, assim, eu acho muito interessante e vai ser muito legal ver. Estou muito interessado em saber isso que vocês falaram do exercício também. É curioso para ver. Vou querer fazer também. Nós já estamos pronto. aqui, ó, já pronto, já com exercícios, com a roupa de exercício. Não, estamos aqui pronto aqui, ó. Para quem não assistiu, Stefano, as nossas lives anteriores, vale a dica, quando a gente fala, não me lembro qual delas que era, mas é quando a gente fala daquela necessidade que para ser criativo a gente precisa desligar, precisa ter os momentos de pausa. Este é um treino que desenvolve essa competência, a nossa capacidade de desligar, de relaxar, porque muitas pessoas elas não conseguem aproveitar esse tempo de relaxamento sem uma preparação, sem um treino. Como a gente fala, contempla a natureza, olha uma árvore, mas a pessoa fica com a cabeça ali a mil. Então, a ideia que a gente tem é mostrar esse treino para as pessoas verem que existem outras possibilidades dela fazer esse desligamento, treinar esse desligamento e depois aplicar na sua vida. Isso nós já falamos aqui de alguma forma. Hoje a gente vai trazer uma das ferramentas que ajuda nesse processo. Porque pode falar. O que eu só ia complementar o que a Simone disse é que eu vejo que essa questão da pausa, que ela falou muito bem, que você vê muitas pessoas não sabem dosar isso, sabe? Assim, eu acho que tem pessoas que pecam pelo excesso e pecam pela escassez, né? De você ir para a pausa e não aproveitar a pausa porque você está preocupado, e tem gente que vai pela pausa e né? E dorme lá na pausa e volta só amanhã. Né? E fica lá e acaba abusando demais. Então, é justamente achar esse termo, né, Simone? Assim, saber balancear e utilizar isso com moderação, mas utilizar também, saber utilizar, né? Uhum. Então, o que a Simone estava trazendo por trás tem um conceito que a gente trabalha bastante, que é do autorregulação. Então, autorregulação da nossa capacidade de focar, se ligar quando precisa, mas também conseguir se desligar quando não precisa. Porque a Helena trouxe a questão do automatismo, né? Vale lembrar aqui que o automatismo é um processo natural que o cérebro utiliza para ser mais eficiente. Então, tudo que ele puder automatizar, ele automatiza. Então, ele tem um porquê da automatização, né? É uma questão de economia de energia. Mas a gente pede, muitas vezes, na automatização, a tomada de consciência, a consciência sobre aquilo que a gente faz, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia, no nosso cotidiano, nas nossas vidas, é esse excesso do automatismo, principalmente nas coisas que não trazem um bom resultado. Ou seja, o cérebro ele automatiza tudo, inclusive coisas boas e coisas ruins. Então, a grande sabedoria da coisa é identificar quais são os automatismos que não me trazem bons resultados e refazer eles, ou desligar eles, ou, enfim, ficar consciente deles e para reprogramar de uma outra forma que seja benéfica para mim. Então, o automatismo em si, ele não é nem positivo nem negativo, ele está ali como uma questão evolucional e o cérebro vai automatizar o que for, inclusive pensamentos contrários a gente, né? Que a gente fala lá, as crenças, tudo que a gente acaba construindo na vida, que a gente coloca pensamentos ou afirmações sobre a gente de uma forma repetitiva e aquilo fica automatizado, internalizado, e quando a gente vê, se a gente não tem consciência disso, a coisa vai acontecendo sozinha, e aí que entra a questão do automatismo. Então, a grande sacada é
a gente utilizar o automatismo de uma maneira sábia, ou seja, automatiza aquilo que vai dar bom resultado, que já está bom, que nos traz, enfim, bom resultado, e aquilo que não traz bom resultado, opa, vamos rever, vamos desautomatizar isso e criar um novo processo para talvez automatizar aí sim a coisa nova que seja benéfica para nós. Sim, o objetivo é sempre melhorar a nossa capacidade de foco, de atenção, melhorar a nossa, aprimorar ainda mais a nossa capacidade de memória. E a gente sabe que tudo isso são processos que acontecem, né, em segundo plano aí, e que a gente consegue interferir nesses processos. Então, com o conhecimento hoje que a gente tem da neurociência, a gente consegue entender como que funciona todos esses processos, por que o nosso cérebro automático, ele sempre está à frente, né, nas decisões, como realmente é um processo que traz agilidade para a gente. Através dessa agilidade, aumenta a nossa capacidade, a nossa competência, porque nos torna mesmo mais ágeis, mais rápidos. E essa história de que o cérebro faz as coisas do modo automático porque é preguiçoso, isso é um mito. E acho que é bom que a gente derrube esse mito aqui, né? Porque o automático, como o Hector bem disse, é para nos tornar mais eficientes, mais ágeis. Não é para economizar energia, como muitas pessoas dizem por aí. Então, é importante a gente sempre acessar as informações mais relevantes, também mais seguras e confiáveis com relação a esses estudos do cérebro. Por isso que a gente sempre traz aqui, sempre menciona pesquisas da neurociência, a gente estuda bastante, não é, Simone? Artigos científicos muito complexos. Sim. Né, na neurociência, nós especializamos em neurociência justamente para ajudar as pessoas a entenderem as verdades, os mitos, né, por detrás de toda essa história. E ajudar as pessoas a interferirem nesses processos, né, para que você tenha essa capacidade aprimorada, aumentada. Os recursos e as capacidades já estão dentro do teu cérebro. Você só precisa, muitas vezes, trabalhar essa capacidade no sentido de aprimorar, né? Mas os recursos já existem. Às vezes a gente precisa aprender a acessá-los. E a neuróbica também, né? E os exercícios todos que propõem, né, um exercício cerebral, como vocês também vão propor aqui para a gente. Então, são exercícios que ajudam a gente a mudar essa dinâmica e nos tornar mais flexíveis, mais adaptáveis, mais prontos, né, para a mudança. Mas antes da gente começar, porque eu estou achando que vai ser bem incrível, eu estou bem curiosa com esses exercícios que eles vão propor, eu acho que vale a pena o pessoal que está aqui começar a convidar, né, os amigos aí. Usem esse aviãozinho para enviarem aí a dica dessa live. A gente está trazendo sempre um assunto importante para você se desenvolver, para que você possa montar seu plano de desenvolvimento, tanto profissional, pessoal, que você possa ter um plano de desenvolvimento também da sua criatividade. Então, fica com a gente até o final para entender como funcionam esses exercícios e convide os seus amigos também. E a gente, eu queria fazer para vocês uma pergunta ali, que a gente recebeu aqui, ó, do grande amigo meu, Gustavo, da Salmaço Marketing. E ele perguntou aqui para a gente se pausa e silêncio tem o mesmo efeito, né? Ele comentou um pouquinho ali, né, falando que a música, se não existisse pausa, né, como seria e tudo mais. Então, vocês acham que pausa e silêncio tem o mesmo efeito? Não. Pausa é parada. E a parada a gente pode fazer no meio do barulho. A gente pode fazer no meio da agitação, tanto interna quanto externa. E o silêncio, se a gente for no significado da palavra, o silêncio é a ausência de sons. Mas nós não temos um silêncio completo, nem interno, nem externo. Então, silêncio é ter capacidade de silenciar a mente, por exemplo. E como nós não vamos ter esse silêncio completo, seria nós não ficarmos em pensamentos automáticos, repetitivos. É nós termos a capacidade de abstrair, não se apegar aos pensamentos que vêm ou aos ruídos externos. Este é o silêncio possível que nós conseguimos exercitar. É desapegar dos nossos pensamentos ruminativos,
das nossas emoções como sendo parte do eu, e não como uma manifestação do meu eu. E também não se apegar aos ruídos externos. Por exemplo, alguém que está em casa trabalhando, o vizinho resolve fazer um barulho e a pessoa se fixa no ruído do barulho. É essa capacidade de administrar ruídos internos e externos. Como o silêncio é a ausência de sons e nós não temos essa possibilidade, nós entendemos desta forma. Nós podemos entender desta forma. Mas então, vamos supor que a gente consiga um ambiente super silencioso, tá? E que, ok, a gente consiga quase o silêncio absoluto no ambiente. O que pode acontecer? Nesse momento, vamos supor, ok, existe o silêncio do ambiente, silêncio físico, ondas sonoras, né? Mas digamos assim, o barulho, o ruído interno da nossa mente pode ser ensurdecedora. Então, muitas pessoas, às vezes, elas evitam exatamente o silêncio para não ter que lidar com esse borbulhar de pensamentos e coisas que não param. Então, muitas vezes tem pessoas que engatam ou se colocam, por exemplo, caso clássico, para ver televisão até não aguentar mais, até o sono vir para poder desligar e tipo, dormir no cansaço. Porque a pessoa não vai ter, ela não quer ficar em silêncio, porque o silêncio para ela incomoda, porque ela vai ter que, enfim, pensar ou lidar com pensamentos ou com barulhos de pensamento, né? Então, a questão é a pessoa lidar melhor com seus próprios ruídos internos e não se abater com os externos. Essa é a ideia. E para isso, né, tem treinamento, né? Eu só queria fazer um adendo aqui nesse assunto, porque eu tenho uma experiência própria que eu sei como o ruído é importante. Há muitos anos atrás, eu tive, quando trabalhei na Fiat, eu fui numa sala que eles testavam o som do carro, né? Que eles calculavam todos os barulhos que o carro fazia. E é uma sala que ela é construída em cima de molas, assim, a sala não fica no chão. Então eles fazem um buraco, colocam molas e constroem uma sala suspensa e colocam o carro lá dentro e tipo é uma sala anti-ruído. E quando eu entrei nessa sala, tipo, você realmente não escutava nada, assim, era tipo assim, era até estranho. E eu lembro que os caras que trabalhavam ali dentro, que ficavam ali quase a maior parte do tempo, eles andavam sempre com fone de ouvido. Porque eles falavam assim, você fica aqui o tempo todo nesse silêncio, ele falou, é meio ruim para a cabeça. Eu preciso de som. Eles trabalhavam o dia inteiro com pelo menos uma música, porque a sala não tinha som nenhum. Então, também é uma coisa que às vezes o silêncio também, né? Muito silêncio mexe com a cabeça. Então, alguém que está exposto a isso no dia a dia vira uma condição insalubre até a falta de barulho. Então, eu diria para o Gustavo que pausa é a capacidade de parar e o silêncio é a capacidade de parar e ouvir as suas próprias vozes sem se estressar com elas, lidando bem com elas, sem se apegar, sem julgamento, deixando passar. Então, e outra coisa que é vinculado a esse mesmo assunto, do tipo, como lidar com o silêncio ou com esse pensamento de uma forma mais tranquila, a gente sempre vai recomendar o exercício da pausa, da respiração para acalmar internamente. Daí, o que a gente tiver na nossa mente, a gente vai poder ouvir com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de aceitação. Então, acalmar nosso sistema interno sempre vai ser o primeiro passo para qualquer outra coisa que a gente vá melhorar ou vá atrás de lidar, né? Então, sempre a gente vai trazer essa questão do exercício da respiração como uma forma de, primeiro, acalmar internamente, para depois poder processar as coisas e a gente tomar o rumo do que a gente precisar. O Gustavo trouxe essa ideia da pausa e da música. Eu também queria aproveitar e fazer essa analogia com a respiração. Na pausa da prática respiratória, acontece a troca gasosa, que é tão importante para a nossa vida. Então, as pausas, elas têm, sim, uma grande relevância, uma grande importância para a criatividade, para a nossa vitalidade.
Mas, enfim, acho que vocês podem falar um pouquinho sobre as técnicas de neuróbica que vocês preferem. E aí depois talvez a gente já entra no treinamento, dependendo do tempo. Tá bom. Qual que vocês costumam usar? Vocês costumam usar alguma? Qual que vocês preferem? A gente gosta bastante da neuróbica. Eu sempre conversei com ele a respeito disso, né? Poxa, todos os dias a gente tem aí uma lista de tarefas que a gente faz, né? E sempre nessa rotina automática, sem pensar na ação especificamente, como a gente mencionou. Então, todos os dias a gente vai acordar, vai escovar os dentes, vai se trocar, vai tomar banho, a gente vai se alimentar, né? Então, tem que ter todo esse processo. E o interessante é propor para o nosso cérebro uma nova maneira de fazer essas mesmas coisas, como eu disse. Não é propor inserir novas atividades, novos hábitos, mudar a sua rotina, não necessariamente. Mas, por exemplo, que tal fazer um caminho diferente do que você faz todos os dias para o trabalho, né? Ou para a casa do seu parente. Então, tudo que você faz todos os dias, você pode fazer isso de um jeito novo. Isso faz com que o seu cérebro se fortaleça no sentido de criar novas estruturas. Toda inovação, todo novo estímulo proporciona ao nosso cérebro esse aumento da capacidade de conexões, de expansão através de novas conexões. Então, trabalhar nessas novas estruturas diariamente fará com que realmente o nosso cérebro se torne ainda mais saudável. A gente tem vários estudos, né, que mostram que quando a gente treina o nosso cérebro, desafia o nosso cérebro a cada dia, a gente tem benefícios até mesmo para prevenir mal de Alzheimer no futuro, para prevenir uma série de danos, né? E melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa capacidade cognitiva. Então, tudo isso tem uma proposta muito interessante que visa esse aperfeiçoamento, né, do nosso cérebro, esse aprimoramento das suas capacidades. Então, a gente gosta muito de propor para as pessoas, e a gente faz muitas vezes, de escovar os dentes com a mão, que você não costuma utilizar todos os dias, né? Então, se você é destro, você vai escovar os dentes, né, com a outra mão. Então, tudo isso exige um certo esforço. Por quê? Porque você vai precisar pensar nessa ação. Então, isso vai melhorar o seu foco, a sua atenção e vai criar novas estruturas através de um novo estímulo, né? Uma nova experiência. Então, dormir do lado contrário da cama. Então, se você dorme todos os dias de um lado X, por que não experimentar dormir do outro lado no outro dia? Então, parece brincadeira, por isso que eu falo que muitas vezes é divertido, porque parece brincadeira, né? E muitas vezes a gente dá risada ao ter que escovar os dentes com a mão contrária, é difícil, né? E a gente se desafia, mas na verdade tem um propósito muito sério, muito importante, que é criar essas novas estruturas, ajudar nessa flexibilidade, na nossa capacidade de se adaptar. Então, isso sim tem uma relação direta com a criatividade, porque a criatividade está totalmente atrelada à nossa capacidade de flexibilidade e à nossa capacidade de adaptação. Então, como o Hector mencionou, e vocês bem mencionaram, esse nosso automatismo, ele se reflete em tudo, nas nossas decisões, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sentimentos são automatizados. Então, muitas vezes a gente vai perceber que a gente reage emocionalmente do mesmo jeito, independente de qual seja o problema. O problema muda, mas a gente sente igual e a gente reage da mesma maneira. Então, fazer esse tipo de desafio, né, no nosso dia a dia propõe um novo olhar perante as coisas, uma atenção maior. Então, tem um reflexo direto na nossa atenção, no nosso foco e também nessa capacidade de flexibilidade. Assim, você perguntou mais o que a gente usa, assim, dentro desse exemplo que a Helena falou do escovar os dentes com a outra mão, e juntando com aquilo, né, que vocês falaram da questão do costume, do movimento automático, que é automatizado, que vai ficando igual, que, né, muito acontece até com os sentimentos.
eu faço muito exercício que é desenhar com a outra mão. Então, porque acho que o desenho a gente cria uma memória muscular muito grande, né? E também cria uma memória visual muito grande. Então, uma vez que você desenha, muitas vezes você fica acostumado a fazer aquele movimento com o braço, assim, então você tem que fazer as mesmas coisas. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, fazendo aula de design automotivo, tinha um rapaz na minha sala que ele era estagiário de uma montadora. E ele na escola, o professor estava falando assim, vamos fazer um carro, eu não lembro que marca que era, sei lá, acho que era um Audi, por exemplo, vamos fazer assim, identificar a marca. E todos os desenhos que ele fazia não parecia Audi, o carro parecia com outra marca. Ou seja, ele falou assim, não, o seu carro está parecendo muito com a cara estilo Ford, por exemplo, por causa do estilo do carro, ele pega identidade. Então, tipo, é um movimento que fica automatizado, então o braço acaba fazendo sozinho. E, por exemplo, nesse tipo de profissão, isso realmente acontece com os profissionais das pessoas, até você conseguir automatizar o seu corpo para sair de um estilo artístico e ir para o outro é muito difícil. Então, eu exercito muito desenhar com o outro lado, acho que é um combo ali para mim. Então, tem a questão, digamos, cerebral, de sair da zona de conforto, e também a questão da memória muscular também, de tipo, conseguir fazer um traço, né? É lógico que é muito mais difícil de fazer algo planejado, porque fica um pouco aleatório, mas é um pouco de descobrir uma movimentação do seu corpo nova que você não está acostumado a ver ali impresso no papel. Então, é um exercício que para mim é bem constante. Sim. Então, tudo isso, como a Helena tinha colocado, na questão de novos processos, novas formas de fazer, tudo isso vai estar, digamos assim, potencializando a capacidade do nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que é novas conexões, novas redes sinápticas. Assim, ó, é a mesma analogia que a gente pode utilizar para nosso corpo físico, para a musculatura. Sim. Se a pessoa não usa, atrofia. Então, assim, quanto mais a gente usa o cérebro, mais ele se desenvolve, mais conexões ele vai ter, melhor ele vai funcionar. E uma coisa que eu estava lembrando agora assim, existem exercícios de neuróbica, que é, tipo, fazer coisas diferentes para provocar essa novas formas, novos caminhos, novas sinapses, mas tem exercícios, assim, clássicos e super recomendado e muito simples. Inclusive, tem um neurocientista muito famoso, que ele reside aqui no Sul, que é o Ivan Esquerdo, que ele é um argentino, naturalizado brasileiro, e ele há muito tempo aqui trabalha com a questão de memória, e das coisas sempre que pergunta, professor, que atividade é melhor a memória e a cognição e evitar o declínio cognitivo? Então, ele é categórico para dizer, a melhor atividade é leitura. A leitura, pegar um livro, alguma coisa, e assim, a leitura de preferência num livro físico, uma revista, algo que a pessoa tenha que manipular. Hoje em dia está quase tudo digitalizado, a gente acessa na internet, no celular, mas o que acontece? Quando a gente integra vários sentidos numa tarefa, o nível de conexões, de sinapses, eles são aumentados, porque a gente está utilizando vários sentidos ao mesmo tempo. A gente utiliza a questão da linguística, da memória, a questão do visual, o tato, enfim, tudo isso faz com que o nosso cérebro ele tenha que trabalhar em múltiplas funções. Então, a leitura é um dos exercícios melhores para se fazer para a gente ter uma boa saúde cerebral. E dali existem outras tarefas também que não é tanto como neuróbica, mas que já se fazia já há algum tempo. Por exemplo, palavras cruzadas. É um bom exercício também. Mas leitura assim, é essencial. Palavras cruzadas, esses outros exercícios que fazem a gente exercitar o cérebro. Tudo que fizer a gente exercitar o cérebro é o que vale como neuróbico, como exercício para desenvolver e manter a saúde do cérebro.
É bom a pessoa sempre ficar atenta. Se as palavras cruzadas começarem a ficar muito fáceis, tem que passar para o outro nível, porque aí o cérebro já se acomoda, e aí a gente já vai respondendo o que o Gustavo perguntou ali. Incomodar o cérebro é saudável, é isso? Sim, desacomodar, né? Desacomodá-lo é saudável para poder manter ele interessado, Desafiá-lo, alerta, né? desafiado. Então, isso vai deixar ele interessado nas coisas que estão acontecendo. E aí, isso também vai até, digamos assim, prevenindo problemas como depressão, por exemplo, né? Ansiedade. As pessoas se mantêm o cérebro curioso, interessado, vai também mexer no estado de ânimo dela. E isso é muito importante, né? E na Verdade, viu, neuroquímica, né? Gustavo? Desculpa, o nosso cérebro, Gustavo, ele presta atenção ao que muda. O que não muda, o nosso cérebro não tem atenção voltada para aquele assunto. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de habituação, né? Então, você fica habituado a um estímulo, habituado ao ambiente, habituado a uma situação, a uma realidade, e você deixa de prestar atenção e, como a Simone falou, você deixa até de ter prazer, né, nessas situações, nesse ambiente. Então, mudar esses estímulos é importante para manter o cérebro interessado, exatamente como a Simone falou, porque o nosso cérebro ele realmente vai focar a atenção naquilo que muda. Você pode A perceber isso no seu habituação dia a dia. A habituação ela é importante quando a gente, por exemplo, se habituou agora a usar máscara. A gente se habituou a lavar mais as mãos, usar álcool gel. Tudo isso é habituação positiva, necessária, faz parte. Mas existe a habituação que ela não é positiva para nós, que é essa de deixar de observar os detalhes. De sair na rua e não enxergar o passarinho, a flor que nasceu e que não tinha antes ali no caminho. Essa habituação que deixa a gente perceber, de deixar de perceber, né, algo diferente que o filho está fazendo, algo diferente que está acontecendo ao nosso redor, essa habituação ela é negativa para a nossa produtividade, para a nossa performance criativa. E é essa que a gente precisa desacomodar no caso. Inclusive, eu estava lembrando agora ela falou da apreciar, enfim, as coisas que a gente está passando, né? Quem está no trânsito muitas vezes esquece até digamos assim, automatiza o trajeto e quando vê, foi parar em algum lugar que não era onde ela queria ir. Eu Porque já entrou fiz no isso tantas automático. vezes. Então, não é raro isso acontecer. Mas por quê? Porque a tendência natural é da gente entrar no automático se a gente não conduzir o processo. Então, se deixar o cérebro por conta, ele vai no caminho que sabe, no automático, tipo, ele vai tomando decisões por nós, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de mudar o foco ou colocar o foco em alguma coisa no momento presente, né? É verdade. O Gustavo está colocando pausa aqui hoje, né? Hoje, é porque é tanta coisa, assim, acho tão interessante na neuróbica que assim eu fico realmente na minha pausa criativa aqui, ó. Agora, esse ponto tem uma coisa que me instiga, e eu vou aproveitar aqui e vou perguntar para vocês três um balanço que é justamente sobre esse ponto do o quanto você incomoda o cérebro. E o que eu sinto, existe um ponto, assim, ó, um nível bom. Porque é o seguinte, quando, por exemplo, assim, ó, tem um momento que... Eu lembro uma vez que eu mudei de casa, que eu não lembrava onde estava nada. Eu tinha que pensar para achar qualquer coisa. Você vai pegar um garfo, tem que pensar aonde que eu coloquei o garfo. Eu não lembrava onde tinha nada. Era altamente estressante. Eu fiquei muito estressado durante o tempo por ter que pensar em tudo. Não ficava Pensar nada. em pequenas ações. Então, um período muito estressante porque eu tinha que pensar em tudo. Não tinha nada automatizado. Não tinha uma movimentação de isso aqui, eu pego aqui. Muito estressante isso. E como que é esse ponto entre o exercício e o exaustivo
dessa questão do incômodo do cérebro, né? Como Você já respondeu, Stefano. Você já respondeu, mas eu vou dizer, depois o Hector e a Helena complementam, se acharem, né, alguma outra ideia. Você já respondeu, o limite disso é o estresse. Né? Se a pessoa ela está buscando algo novo e existe uma energia positiva, uma tranquilidade, uma autorregulação emocional, está tudo certo. Mas se existe um estresse na busca pelo diferente, então a pessoa ela não está bem, né? Passou do ponto. Passou do ponto. Então, a busca do diferente precisa ser feito de uma forma tranquila, sem ansiedade. Então, isso é muito importante. Essa sua pergunta ela é importante, mas você já deu a resposta. Né? O estresse é o sinal. O Hector e a Helena podem complementar. Então, o ponto que se traz aqui, de novo, é a questão do equilíbrio. O que é? O estresse em si, ele é positivo. Ele é necessário. Então, para a gente poder se colocar em movimento, a gente precisa do mínimo de ativação. O problema é quando aquilo incomoda demais, ou a intensidade, ou a carga, enfim, ela é demais, que a gente começa a ter o efeito negativo do estresse. Então, no relato do Stefano, ele já estava, tipo, aquilo que era para ser um desafio para o cérebro, uma coisa nova, já era uma coisa que já estava desgastando, já passou do limite e estava trazendo um prejuízo. Estava trazendo um prejuízo em vez de um benefício, né? Então, mas uma coisa é importante, assim, o cérebro gosta de desafios, o cérebro gosta de coisas novas. Se a gente colocar pequenos desafios, e que nem a Simone falou, mas sabendo, tipo, qual é o limite até disso me incomodar, me dar o estresse, enfim. Mas, assim, não ter desafios também não é bom. Porque aí o cérebro fica acomodado, ele não desenvolve, ele não vai à frente, ele vai ficar fazendo só a questão do automatismo ali, como alguém colocou aqui na pergunta. Deixa eu ver se o que ela está colocando aqui podemos pensar que o hábito é uma maneira do cérebro economizar energia? Sim, a gente até comentou outras vezes, o hábito, o automatizar, é exatamente uma forma do cérebro economizar energia. Então, só reforçando o que a gente tinha colocado antes. Só que hábitos podem ser de coisas produtivas úteis e de coisas não produtivas e inúteis. Ou coisas que me beneficiam ou não. Hábito é tudo aquilo que a gente conseguiu internalizar e automatizar. Então, a gente sempre está com dificuldade de, tipo, correr atrás de um hábito novo que é saudável. Vamos supor, eu quero, sei lá, mexer na minha alimentação, então eu vou criar um hábito de comer tal e tal coisa em tal e tal momento. Só que como é algo novo, a dificuldade, o esforço para colocar aquilo novo exige, mas é algo que vai trazer um benefício. Então, uma das maiores dificuldades o criar o hábito novo, ele exige muito esforço. Um pouco mais de energia. Mais energia. Eu só queria colocar ali, por exemplo, na questão da economizar energia, existem controvérsias, né, Helena? A Helena, por exemplo, ela não gosta desse termo e ela disse antes que não seria o caso. A gente já usa porque a gente entende, e aí depende muito, porque a neurociência ainda é uma ciência muito nova. Então, existem alguns neurocientistas, como Antônio Damasio, o Goleman, eles usam o termo economizar energia, que o cérebro e muito do nosso organismo, ele vai funcionar em termos de atalho, e o atalho nada mais é do que usar uma forma de economizar energia. Que ele procura funcionar mais eficientemente, né? Isso. Da e como forma é que ele achar. Nós usamos um atalho por quê? Quando a gente pega um caminho, a gente usa o atalho para quê? Para economizar combustível e tempo, certo? Então, o Damasio, o Goleman, eles usam o termo economizar energia, e na medicina como um todo, que eu não conheço muito, mas existem várias funções no nosso corpo que o nosso organismo ele tenta se adaptar de uma forma para economizar energia. No coração, nos pulmões, então o cérebro ele também faz isso. Mas alguns estudiosos preferem não usar este termo para não induzir a uma ideia de que o cérebro é preguiçoso. Mas é que existe
Existe uma tendência, sim, de guardar energia em função de possíveis imprevistos. Sobrevivência. De sobrevivência, porque o nosso sistema nervoso, ele é todo organizado para a sobrevivência. Então, como ele está sempre preparado para lutar ou fugir, para identificar ameaças, ele vai, então, guardar energia para, talvez, se tiver que enfrentar alguma ameaça posterior. Por exemplo, quando algumas pesquisas há algum tempo, e não sei o quanto elas estão sendo confirmadas nos anos posteriores, que pessoas que dormem pouco engordam. Por quê? Porque o corpo entende que se está dormindo pouco é porque existe uma ameaça. Se existe uma ameaça, eu preciso guardar energia. Então, ele economiza a energia. E essa pessoa fica com dificuldade para emagrecer, caso ela esteja usando alguma técnica de emagrecimento. Então, existe todo um processo de conservação de energias, né? E que a automatização está a serviço disso. Então, são pequenas diferenças. Ninguém come dormindo. Então, se está acordada porque está comendo, eu achava que era por esse motivo. Não sei. Não sabemos. Não sabemos se a pesquisa identificou isso, Stefano. Mas é justamente essa associação que muitas vezes eu evito o termo economizar energia, justamente porque muitas pessoas entendem que o nosso cérebro é preguiçoso. E, na verdade, o nosso cérebro, ele é um sistema informacional fantástico, rápido, eficiente, ágil. Ele não é preguiçoso, ele tem ali 20% da energia do nosso corpo para ser consumido diariamente. Ele não consome nem mais e nem menos. Ele não economiza, por exemplo, para consumir 10% da energia do nosso corpo para fazer alguma coisa. Então, é um estoque que é limitado e ele precisa distribuir essa energia para todas as funções do nosso corpo. Então, por isso que ele, com esse estoque limitado, realmente ele tem que ter os atalhos, né, para agilizar os processos, justamente para que ele consiga utilizar esse estoque de energia que ele tem diariamente para fazer as coisas, né, para decidir, para pensar, enfim, para o comportamento de um modo geral. Então, nesse sentido, é que eu gosto dessa linha de estudos que mostra esse processo apenas como um estoque limitado de energia que precisa ser bem distribuído. É uma forma inteligente do nosso cérebro de distribuir essa energia. Porque quando a gente está no estado, por exemplo, de privação de alimentos, por exemplo, ou de ameaça, como você disse, que o nosso corpo precisa se preparar, né, para uma proteção, para fuga, para luta, o nosso corpo também utiliza de energia da nossa própria gordura. A gordura do nosso corpo vira fonte de energia, né? A glicose é fonte de energia. Então, não necessariamente sempre a gente vai precisar recorrer a essa energia produzida pelo cérebro, especificamente para esses momentos, né, de estresse ou de ameaça. Mas é bem interessante porque, assim, voltando àquela questão do Stefano, né, que a gente estava falando, o importante, o ponto é a gente não se colocar em desafios que gerem esse estresse, né, que seja algo que incomoda muito, mas é uma questão de você se dar a oportunidade, te dar condições de treinar um pouco a cada dia. E a proposta desses exercícios mentais não é produzir em você mais estresse, porque a gente já sabe que o dia a dia já propõe isso para a gente, né? Então, são muitas decisões, muito estresse, muitos problemas, muitas coisas inesperadas, imprevistos. Na verdade, a gente propõe um treinamento que seja algo constante, que seja algo que você consiga, né, sustentar isso por um bom tempo. Então, você utilize isso na sua rotina, inserindo essas atividades, né, diferentes na sua rotina, para que você torne isso uma maneira de simplesmente treinar o teu cérebro para a mudança, preparar o teu cérebro para a mudança. Não precisa levar à exaustão, porque não é Não, a ideia não é a pessoa acordar e já mudar o pé. Aí vai escovar os dentes e escova com a outra mão. Aí, né, passar o dia, vai ser um dia estressante. Vai cortar legumes com a outra mão, né? Não vai fazer isso, né? Tipo,
que começa a virar perigoso. Né? Vamos Exatamente. começar a nossa demonstração, pessoal? mas Vamos sim. só queria reforçar uma coisa, ou lembrar de uma coisa aqui. Enquanto a exercícios, já existiu assim bastante polêmica do tipo entre as pesquisas acadêmicas sobre que exercício realmente modifica ou não cognição e atributos e tal. Existe uma polêmica se jogos beneficiam ou não, quais jogos, enfim. Mas tem um que eu até vou colocar aqui um nome, talvez apareça ali para vocês. Tem um exercício que se chama NBAC. NBAC é um exercício de memória, na verdade, é uma atividade que foi criada para medir memória de trabalho, mas que com o tempo, com as pesquisas, acabaram vendo que a pessoa praticando aquela atividade, que é um jogo, tipo um joguinho, onde a pessoa tem que ficar lembrando de posições em um tabuleiro, tipo posições uma vez para trás, duas vezes para trás, três vezes para trás, conforme o nível crescente de dificuldade que ela vai ter. Então, as combinações elas vão aparecendo e na sequência ela tem que dizer se aquela posição já era da vez anterior ou não. Então, é um exercício para medir memória de trabalho, mas ao mesmo tempo para desenvolver memória de trabalho. Então, quem quiser procurar NBAC, Dual NBAC, tem joguinho para o celular. É um exercício que realmente é comprovado que melhora a nossa memória de trabalho e, consequentemente, o nosso processamento em geral. Mas vamos fazer aqui a demonstração. Pode botar. Se for de então, memória, assim, eu sei que eu não passo nesse teste. Hein? Vou botar na faixa ninja. O que é isso que você colocou, Simone? Então, esse é um sensor. Ele é um sensor. Por trás dessa faixa existe uma emissão de luz infravermelha que tem um LED que emite luz infravermelha e tem outro que capta o retorno da luz infravermelha. Isso para quê? Para medir o nível de perfusão de sangue na região pré-frontal, tá? Legal. Então, com isso, vamos supor, é possível verificar o fluxo de sangue, se tem pouco, se tem muito. Então, tem uma forma de a gente utilizar. Eu vou tentar mostrar, deixa eu ver aqui. A gente faz um treino para a pessoa forçar a concentração para que, forçando a concentração, o cérebro requisita mais sangue. Entendi. Então, ele vai malhando para que traga mais sangue, e isso vai mudando a capilaridade dos vasos sanguíneos na região para ministrar mais sangue para aquela região, porque ela está requisitando. Então, é um treino que quando a pessoa fica ativada, atenta em um ponto fixo, requer sangue, então o fluxo sanguíneo ele aumenta e é registrado num gráfico. E daí tem a outra parte que ok, agora eu me concentrei, puxei o sangue que eu precisava, agora eu preciso relaxar e desligar. Então, esse liga e desliga digamos assim, o melhor efeito desse treinamento, porque a gente aprende a ligar quando precisa e desligar quando precisa. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui. Então, assim, deixa eu ver se aqui a gente consegue. Vai ficar pequenininho ali no Instagram, mas é só para vocês verem assim, ó. Existe ali um bonequinho que quanto mais a Simone se concentra, ele vai subindo uma lomba. Ele vai subindo, que significa o quê? Esse subir é que está aumentando o fluxo sanguíneo na região pré-frontal. Então, quanto mais ela se concentra, mais ele sobe. Então, ele vai ganhando pontos conforme vai subindo. Então, esses pontos, vai subindo, vai ganhando pontos. Então, a pessoa vai aprendendo a requisitar o sangue, tipo, saber que aquele nível de concentração que ela está fazendo está dando efeito, tá? Então, a pessoa, quando está a setinha aqui, está mostrando aqui para subir, ela tem que concentrar. Então, agora, a gente vai inverter, porque ela já está subindo bastante, ela está bem concentrada,
e existe um gráfico ali que começa a mostrar. Então agora o sangue já está fluindo bastante, agora eu vou desafiar ela a desligar, a fazer a volta, em vez do bonequinho Que subir, o legal. bonequinho tem que descer. Ele desceu. Nossa, ele desceu Isso. Então, mesmo. quando a pessoa está bem treinada, ela consegue ligar quando precisa e desligar quando não precisa. Mas o que acontece normalmente no início, quando a gente treina com todo mundo, com as pessoas, tá? Na hora, muitas vezes, de descer, a pessoa acaba subindo, como ela está fazendo agora um pouco, Que eu estou prestando atenção porque ela está na prestando conversa. atenção. Então, o E que eu difícil... queria dizer que ali, quando desce, olha, está descendo, faz plim, 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 vai recompensando o cérebro quando a gente está alcançando o objetivo. Da mesma forma quando sobe. Então, o cérebro recebe uma recompensa. É uma espécie de gamificação para treinar aquelas condições que a gente falou para vocês, de relaxar quando precisa relaxar e focar quando precisa focar. Então, uma coisa que acontece muito é assim, a pessoa está fazendo um monte de força lá para subir e o troço só desce, só desce. Daí a pessoa começa a ficar ansiosa, daí o desempenho piora. Então, é legal porque a pessoa é obrigada, tipo assim, tá, não está dando certo, eu vou relaxar, vou respirar. Então, ela aprende a lidar com a adversidade, do tipo, meu Deus, tô afundando, tô me afogando aqui no negócio. A solução é para tudo, respira, calma, concentra e vai. Então, isso ele vai aprendendo com o tempo e vai poder aplicar isso no dia a dia das coisas. Então, quando a Legal. coisa não está dando, a pessoa, ok, vamos lá, vamos respirar, vamos subir. Então, agora eu vou desafiar ela agora a subir de novo. Opa, peraí. Aqui. Então, isso é para você treinar, focar em algo específico e também tirar o foco. Então, assim, Sim. é muito do. Então, e como você treina isso? Como que eu treino focar em algo? É tão óbvio quanto parece ser. Então, no caso, assim, tem um bonequinho que está ali, tá? Que está subindo. Então, se a pessoa, geralmente a gente indica, foca a tua atenção naquele bonequinho que está caminhando. Aquele é teu ponto de foco. Assim, o ponto é, precisa colocar o foco num ponto específico. A pessoa pode escolher o bonequinho, que é o que está se movimentando, ou daqui a pouco ela pode escolher uma outra coisa que está também na tela, mas que ela bote o ponto, foco naquilo. Então, esse é o ponto. O foco dela tem que ser muito específico, ou seja, ela vai ter ali lidando com os pensamentos, as coisas acontecendo, e daqui a pouco, opa, parei, eu preciso me focar aqui. Então, esse exercício de sair do foco, voltar para o foco também é um efeito que vai trabalhando a questão do fôlego ou poder da pessoa assim, desligar de outras coisas e se concentrar no que precisa. Então, essa a forma de desenvolver. Que Então, aqui legal. agora Tem já uma conseguiu subir pergunta para bastante. Simone. Simone, quando você tira o foco, qual é o estímulo para tirar o foco? Você tira o olhar desse ponto? Você pensa em outra coisa aleatória? Qual que é a ação que faz Então, com a que ele orientação, despenque? eu acho que pode tirar agora, né, pra gente. A orientação é assim, não pense, não tente. A ideia é, quando eu estou focada, é só para prestar atenção na tarefa. Do tipo, exercitar exatamente isso, né? É foco e nada mais. Quando eu preciso mergulhar, por exemplo, para mim é mais fácil fechar os olhos e fazer aquele exercício também de não pensar e não tentar. A gente diz assim, ó, ouça todos os ruídos ao mesmo tempo sem se apegar a nada, que é o que muitas pessoas trabalham em alguns tipos de meditação. Então eu vou ouvir o passarinho, vou ouvir o barulho do carro, uma voz lá adiante, o ar-condicionado do vizinho, eu vou ouvir uma voz, mas eu não vou me apegar a nenhum som. Enquanto que o foco, eu vou só focar na tarefa. Então a ideia não é a pessoa fazer esforço, é a pessoa apenas focar e desfocar. Aqui a gente vai trabalhar dois tipos de atenção: a atenção seletiva e a atenção de foco aberto. É isso que eu ia colocar. Na tarefa de subir, o foco
pontual e no relaxar é o foco difuso, ou seja, nada em específico, porque se a pessoa colocar o foco numa coisa específica, ela vai subir porque vai estar focando naquilo. Então, no início, quando a pessoa ainda não domina esse de subir e descer, a gente recomenda, tá, agora para descer tu fecha os olhos, porque se a pessoa ficar olhando a tela de novo ela vai focar no bonequinho e o negócio vai subir. Então, essa educação que ela vai conseguindo ter nesse treino, exatamente para ela poder depois, com o tempo, mesmo de olhos abertos, ela vai poder fazer o foco difuso, ou seja, nada em especial, tudo ao mesmo tempo, ou algo bem específico. Então, essa Muitas vezes a gente diferença. faz o treino, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova ou tem um projeto para desenvolver, ela traz essa tarefa para fazer durante o treino. E aí ela primeiro começa, como o Hector falou, na questão da habituação com o instrumento, e ela vai já, só no momento que ela está se concentrando no projeto dela, ela já começa a receber a recompensa, o plim, 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 e isso já vai facilitando que o cérebro dela aprenda naturalmente como é que é se concentrar e o que ele precisa fazer para se focar. Né? Depois que aprende, daí tem aquele momento do tipo, aí que entra a questão do automatizar positivamente. Tipo, já está internalizado, a pessoa já pensa e o cérebro já sabe o caminho para fazer isso, porque já repetiu. Então, dentro dessa análise de treinar o cérebro, tem o enfoque da repetição. Todo treino é uma repetição de alguma coisa para a gente desenvolver alguma coisa. Então, essa é a base. Bem interessante. Muito mesmo. A gente propõe sempre, né, um modo mais natural, digamos assim, né, mais espontâneo de fazer esse tipo de exercício através de treinamentos dos pensamentos, né, de mudança de hábitos, de rotina, desse tipo de desafio. Mas eu acredito que hoje a gente tem recursos fantásticos. A tecnologia nos propõe, né, muito mais do que a gente achava que era possível fazer. Então, eu estou assim, bem feliz de conhecer, né, esse recurso através de vocês. Então, biofeedback nunca foi uma área que eu me aprofundei, que eu estudei muito. Então, eu acho muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria medir isso em algumas ações bem específicas que eu faço durante o dia para saber. Isso. Eu acho que eu pessoalmente tendo a ter mais foco e menos momentos assim de disperso. Acho que tem os momentos que eu disperso, mas é bem interessante. Ele tem os momentos de hiperfoco quando ele está pintando as miniaturas. Então, tem momentos que ele entra no hiperfoco. Se a gente falar com ele, ele ouve, mas não absorve. Não processa. Está no estado de foco absoluto. Aí meu bonequinho está lá no Monte Everest. Provavelmente, se botasse o negócio, ia estar lá em cima. Sim. E os momentos de desligamento são aquelas relacionadas. Aqui, quando a gente está trabalhando, nós não estamos trabalhando com frequências de ondas cerebrais, mas está relacionado com a rede modo padrão, que tem a ver com esse desligamento positivo, de poder deixar fluir mais. E aí é isso que a gente treina aqui quando a gente está mergulhando. E que acaba facilitando muito, porque tem a ver com aquela pergunta do Gustavo, do silêncio, de poder aproveitar melhor o silêncio, né? Então, mas sempre lembrando assim, aquilo que o Hector colocou antes, a leitura e essas práticas que vocês disseram, elas são técnicas ótimas, são estratégias incríveis, baratas, que estão disponíveis na casa de todo mundo agora, né? Às vezes o pessoal vai ter dificuldade de encontrar um treinador de neurofeedback, ou agora com a pandemia não vai sair de casa. Então, leia muito, leiam assuntos diferentes, façam esse contraponto com autores diferentes sobre o mesmo tema, que vão estar treinando o cérebro de uma forma muito bacana também. Que legal. E vocês têm aí equipamentos para medir ondas cerebrais ou só mesmo esse Também. tipo? Temos. Temos eletrodos, a touca. Que legal. Talvez em outra live a gente traga a touca para leitura do EEG, nas ondas cerebrais. Eu gostaria muito de conhecer. Gente, a gente está terminando o nosso tempo.
como sempre, fascinante, né? Aprendendo sempre com vocês. Obrigada por tudo. Obrigada a todos que estiveram por aqui. E terça-feira que vem a gente continua aí conversando e trazendo mais assuntos importantes para ajudar você no seu dia a dia, aprimorar a sua performance de modo geral e também a sua performance criativa. Muito legal, pessoal. Muito Bom obrigado estar com vocês. pela demonstração, pelo compartilhamento de informações importantíssimas. Muito obrigado. Ótima noite para todo Bom mundo. descanso, pessoal. Tchau, até mais. Boa noite. Exercitem o cérebro de vocês ainda hoje. Isso. A Simone já está lá, ó. Ela já fez o Uhum. exercício do dia. Já fiz. Já fez o treino dela de hoje. Tá lindo. Colocar e abrir. Até legal. logo, viu? Até logo, É. pessoal. Tchau, tchau.